Oi, oi. Bom dia, boa tarde ou boa noite. O tema do podcast de hoje é mortalidade infantil e compararemos com a obra de Gilberto de Mestany, O Cidadão de Papel. A mortalidade infantil é um assunto que devemos discutir e tentar se unir para resolver. Tá, mas o que é mortalidade infantil? Bom, de acordo com o livro Cidadão de Papel, para falarmos sobre mortalidade infantil, primeiro precisamos falar sobre o PIB do país. Se quiser saber se um país está ficando mais ou menos pobre, veja se o PIB está diminuindo ou aumentando. O PIB é o tamanho da pizza, portanto, o referencial decisivo. Se conhecê-lo, dificilmente você conseguirá acompanhar os grandes debates nacionais. O PIB serve também como unidade para comparar a riqueza produzida pelos países. Mas cuidado! Visto isoladamente, pode levar a equívocos. Vamos supor que alguém perca 15 quilos em um mês. É muito pouco? Depende. De quê? Depende de quanto ele pesava. Óbvio, se ele tinha 150 quilos, perdeu apenas 10% do seu peso. Seu regime terá um longo caminho pela frente. Se ele pesava 80 quilos, emagreceu quase 20 quilos, o que é mais expressivo. Em 1991, nosso PIB por capita era oficialmente de $2.680, o que significa um quarto do preço do carro mais barato da Fiat. Estávamos bem melhores do que países africanos como Moçambique, cujo PIB por capita era de $80, e Etiópia com $120. Hoje em dia, o PIB brasileiro em valores correntes totalizou de 9,9 trilhões, sendo 8,3 trilhões referente ao valor adicionado a preços básicos e 1,3 trilhões ao imposto sobre produtos líquidos de subsídios. Tá bom. Eu entendi que o PIB é muito importante para o país, mas o que isso tem a ver com a mortalidade infantil? Bom, de acesso com a obra a uma série de estatísticas que mostra a diferença entre desenvolvimento econômico e social. A mais reveladora delas é a taxa de mortalidade infantil. Ela retrata as condições de saúde de um povo e tem muito a ver com nutrição, educação, saneamento básico, água e esgoto e habitação. Esses dados dão uma ideia do poder aquisitivo da população. Aqui podemos ver nitidamente porque o orgulho com o PIB brasileiro não tem muito sentido, o que é totalmente verdade e continua sendo até hoje. Primeiro, você precisa saber que a taxa de mortalidade infantil é calculada verificando entre 1.000 crianças que nascem, quantas morrem antes dos 5 anos. Então, essa taxa deveria ser menor no Brasil ou nos países onde a renda per capita é menor? A taxa deveria ser menor no Brasil do que os países com a renda de per capita é menor. Claramente o Brasil está abaixo de onde poderia estar. Afecções originadas no período perinatal, malformados, congênitas, doenças infecciosas e parasitas e doenças do aparelho respiratório, que em conjunto concentraram 80% dos óbitos de crianças em 2020 e 90% em 2019. No livro, cita que em 1986 a 1990, o Ceará reduziu em 1/3 sua taxa de mortalidade infantil, cortou em 1/3 o número de mortes causadas por doenças diarreicas, elevou em até 40% seus níveis de vacinação e reduziu em 1/3 as taxas de desnutrição infantil. O Ceará não apresenta nenhuma vantagem especial. Quase 2/3 de sua população vivem abaixo da linha de pobreza, mas apresenta uma forte vantagem. Seus líderes estão politicamente e pessoalmente envolvidos nessa tarefa. Nos países onde existem esse compromisso, há meios para revolucionar o setor de saúde infantil a custos viáveis. Em primeiro lugar, foram realizadas pesquisas que apontaram a situação das crianças nos estados, revelando que as principais causas das mortes infantis eram as doenças diarreicas e a pneumonia. Constatou-se que 28% das crianças estavam desnutridas, mas a metade das crianças que morriam jamais eram assistidas por um agente da saúde.
Porém, reconhecemos que nos últimos 30 anos houve uma evolução no país, resultado de melhores campanhas de vacinação, da descoberta de novos remédios, da melhoria dos serviços de água e esgoto, capazes de evitar a transmissão de germes. Salve a criança! Em 1900, de cada 1.000 crianças que nasciam na Inglaterra, pelo menos 154 morriam. Inconformado com essa estatística, um movimento popular sob o lema Salve a Criança recrutou profissionais de saúde, professores, funcionários públicos, entidades religiosas, assistentes sociais e voluntários. O movimento se propagou pela Europa. Seu principal objetivo era dar às mães informações de saúde necessárias para capacitá-las a melhorar sua própria saúde e a de seus filhos. Um dos conselhos básicos, por exemplo, era sobre a importância de lavar as mãos, principalmente depois de ir ao banheiro ou de trocar a fralda do bebê, para evitar a disseminação de doenças. Então você tá me dizendo que as pessoas não lavavam as mãos para pegar nos bebês e a simples atitude faz toda a diferença? Ah, entendi. Algumas coisas que podemos fazer é com medidas preventivas, como saneamento, educação, higiene, amamentação e intervenções simples, acesso a antibióticos, hidratação oral, uso de inseticidas e mosqueteiros. Que bom que podemos fazer alguma coisa em relação à mortalidade infantil. Devemos todos colaborar para que cada vez mais esse problema seja solucionado. Contamos com você.